Madara contra os 5 Kages é com toda certeza uma das batalhas mais épicas de Naruto Shippuden. Naquele confronto, tivemos uma noção do quão poderoso Madara era no passado, mas também ficou claro que os 5 Kages também são bastante poderosos, onde o próprio Madara reconhece o poder dos 5 e decide usar todo o seu poder contra eles, afirmando que eles eram dignos de ver todo o seu potencial. Mas você já parou para pensar se essa batalha acontecesse em um contexto completamente diferente do que aconteceu na Quarta Grande Guerra Ninja? E se o Madara que enfrentou os 5 Kages fosse sua versão ainda em vida, o Madara do Vale do Fim? Será que o resultado seria o mesmo? Ou os 5 Kages venceriam aquele confronto? Uma coisa não podemos negar, embora o Madara seja potencialmente mais poderoso em vida, ele não tinha as vantagens que o Madara Edo Tensei possuía contra os 5 Kages. O Rinnegan, que o auxiliou em diversos momentos na guerra, o Mokuton em suas variações e principalmente as células de Hashirama, que aumentam drasticamente o nível de algumas de suas técnicas. Nesse cenário eu não irei considerar o poder do Kurama. E os 5 Kages claramente serão os mesmos que enfrentaram aquele Madara Edo Tensei. Se você tá curioso para saber o resultado dessa batalha, me fortalece com seu like e claro, se inscreve no canal, porque eu te garanto, você vai se surpreender com o resultado. E antes de analisarmos, bora dar aquela analisada nas habilidades dos personagens, claramente sendo o mais breve possível. Todos sabemos que os 5 Kages são os líderes mais poderosos de suas respectivas vilas, cada um com habilidades únicas que os tornam figuras lendárias em todo o mundo ninja. Tsunade é a 5ª Hokage, é uma ninja médica incomparável, e suas habilidades em combate são formidáveis. Com sua força descomunal, Tsunade pode pulverizar todo o cenário à sua volta, ou derrotar os seus oponentes com um único golpe. Tsunade consegue liberar um poderoso ninjutsu médico de regeneração, que praticamente cura ela quase que instantaneamente, até mesmo de ferimentos mais graves, a tornando praticamente imortal em combate. Além disso, sua invocação Katsuyo é uma aliada poderosa, podendo também lançar ataques devastadores com seu ácido. O 4º Raikage é a personificação de velocidade em Naruto, sendo considerado por muito tempo como o homem mais rápido do mundo. Mesmo não se comparando com Tsunade, ele também possui uma grande força bruta. Seu reflexo e velocidade se equiparam aos de Minato, o relâmpago amarelo de Konoha, enquanto sua força, que somada à sua velocidade, é mais do que suficiente para partir qualquer defesa. Envolto do seu chakra do estilo relâmpago, ele combina sua velocidade, aplicando golpes devastadores, sendo quase impossível de contê-lo no campo de batalha. Já Onoki é o mais experiente dentre os 5 Kages. Apesar de sua idade avançada, Onoki é muito habilidoso e perspicaz. Com sua habilidade de manipular a gravidade, ele pode tornar os objetos à sua volta muito leves ou até mesmo insuportavelmente pesados, também sendo capaz de criar clones ou humanoides gigantescos com seu jutsu do estilo terra. Sua técnica suprema é o Jinton, a liberação de poeira, que desintegra tudo em partículas minúsculas, o que o torna uma ameaça de potencial inimaginável, sendo pra mim essa a técnica que mais deu trabalho pro Madara na Quarta Grande Guerra Ninja. Já a Meiterumi é a 5ª Mizukage, que possui 2 Kekkei Genkais extremamente poderosas. Ela combina fogo e água para criar o estilo lava, que derrete qualquer barreira, e com o estilo fervura, ela é capaz de criar névoas corrosivas que dissolvem tudo ao seu redor, incluindo a defesa absoluta do Susanoo em seus estágios iniciais. Além disso, a Mei é uma combatente estrategista que utiliza esses elementos para desestabilizar e eliminar seus oponentes com facilidade. Gaara é o 5º Kazekage, queridos por muitos em toda a fandom de Naruto. Gaara manipula sua areia com grande maestria. Sua defesa automática, protegida pelo espírito de sua mãe, o torna praticamente intocável na maioria dos casos. Gaara pode usar sua areia de diversas maneiras, seja para capturar os seus alvos, esmagá-los e muito mais. Sua maestria com seus jutsus de areia e sua capacidade de criar defesas gigantescas o tornam um símbolo de força e proteção para todos que o cercam. Juntos, os 5 Kages mostraram que podem sim ser um problema, sendo com certeza uma das maiores alianças que o mundo já viu. Mesmo atualmente em Boruto, os 5 Kages atuais não se comparam com os 5 Kages que enfrentaram Madara na Quarta Grande Guerra Ninja, e isso é um fato. Mas o fantasma dos Uchihas também é extremamente poderoso, mesmo sem ter o seu Rinnegan nessa batalha e muito menos as células de Hashirama. Madara Uchiha, no auge de sua força, durante a batalha no Vale do Fim contra Hashirama Senju, mostrou que o seu poder estava além de qualquer outro ninja, claro, além do seu rival em potencial. Ele havia elevado o poder do clã Uchiha a um nível jamais visto antes.
dominando completamente o Mangekyo Sharingan Eterno, um doujutsu que lhe proporcionava reflexos sobrenaturais graças ao padrão reto do seu doujutsu, Shoku Tomoi, que o concedia a capacidade de realizar a leitura dos movimentos dos seus inimigos com uma precisão fora do comum. Madara também possuía a capacidade de lançar poderosos genjutsus. Sua maestria no combate corpo a corpo e no uso de armas era impecável, dominando o Kenjutsu e o Bukijutsu de forma sublime. E tudo isso foi mostrado ao vivo e a cores na Quarta Grande Guerra Ninja, como vocês puderam ver. Madara empunhava sua lendária Gunbai, um leque de guerra capaz de repelir os ataques lançados contra ele com uma precisão descomunal, transformando a energia absorvida pela Gunbai em um grande poder massivo que era refletido contra os seus adversários quase que instantaneamente. Madara também domina o estilo vento e o estilo fogo. Não seria absurdo imaginar que ele pode combinar até mesmo essas duas habilidades para potencializar os seus ataques. Sem sombra de dúvidas, Madara é praticamente um dos ninjas mais completos de todos os tempos e o mais poderoso de sua era, claro, depois do seu rival Hashirama Senju. Além disso, Madara era um estrategista genial. Cada movimento que ele executava era friamente calculado. Ele explorava suas habilidades ao máximo, especialmente a marca registrada do clã Uchiha, que são os ninjutsus do estilo fogo. No entanto, o que realmente destacava Madara era o seu controle excepcional sobre o Susanoo, sendo capaz de invocar o Susanoo perfeito no campo de batalha, sendo seu Susanoo a combinação perfeita tanto de defesa quanto de ataque. Mesmo sem o poder do Kurama, Madara Uchiha demonstrava ser um ninja lendário, cujo domínio de técnicas e habilidades o tornava um dos maiores guerreiros que o mundo já viu. Sua força, habilidade e ambição o colocaram como o maior desafio da vida de Hashirama Senju e a maior ameaça do seu tempo. Mesmo após anos de sua queda, o seu nome ainda representava poder, sendo temido pelas 5 grandes nações. E agora que já relembramos todas as habilidades de todos os ninjas que vão participar desse confronto, bora ver como que realmente seria essa batalha. E aqui eu já quero começar com aquela pergunta: o Madara teria ou não chances contra os 5 Kages? Ou ele seria obliterado rapidamente? Já comenta aqui antes de terminar esse vídeo. Primeiro, para entendermos como seria esse combate, devemos relembrar alguns fatos que aconteceram na batalha dos 5 Kages contra o Madara Edo Tensei. E pode ter certeza que isso fará muita diferença no decorrer dessa análise. Quando Madara ficou diante dos seus inimigos, ele sabia que eles eram uma ameaça em potência, afinal, estamos falando de ninguém menos que os 5 Kages. Claramente, você já pode ter pensado alguma vez que o Madara não se passa de um ninja arrogante e que gosta de subestimar os seus oponentes. Mas a verdade é que todas as vezes que o Madara fez isso, ele tinha duas vantagens. Contra o Maitugai era a vantagem de possuir uma regeneração incrível, a ponto de sobreviver aos golpes do seu oponente. Não é à toa que ele chama o Maitugai para dançar, mesmo após sofrer vários golpes consecutivos. Isso também acontece contra os 5 Kages. Madara em momento algum subestima os seus inimigos e utiliza até mesmo de um clone de madeira, o que consequentemente acaba sendo revelado com o tempo. Os Kages são poderosos e mostraram que tinham nível suficiente para surpreender o Madara, ou pelo menos o seu clone de madeira. E mesmo que ele não conhecesse as habilidades dos 5, ele não subestima de fato e usa todo o seu arsenal para tomar vantagem. Tanto é que é assim que ele revela o seu trunfo. E faz isso tentando eliminar a maior ameaça logo de cara, que é a Tsunade, o suporte perfeito para um combate como aquele. Sendo essa claramente a regra mais óbvia quando você enfrenta vários shinobis. Primeiro, se você eliminar o potencial ninja médico ali naquele momento, as chances desse time vai cair e muito. E é realmente isso que o Madara faz. Claro que Madara não sabia que Tsunade possuía um poder de cura tão impressionante como o de Hashirama. E é a partir desse momento que o Madara começa a levar a batalha mais a sério. E só é realmente acertado para mostrar o quão poderoso ele estava naquele momento. E ele ainda pontua, afirmando isso pro Onoki, dizendo que o seu Jinton não vai acertá-lo novamente e que da última vez ele havia deixado. Mas o contrário também poderia acontecer, já que os 5 Kages são sim extremamente poderosos. Então o mais certo a se fazer é analisar esse combate com base no que eles poderiam fazer. Madara, assim que ficasse diante dos seus oponentes, eu creio que ele utilizaria os poderes do seu Mangekyo Sharingan Eterno logo de cara. Agora pensa comigo, 5 inimigos com habilidades distintas. O Madara não é o Sasuke, que vai entrando em qualquer furada sem ter um plano em mente. A princípio, quem daria mais trabalho para o Madara no começo desse combate seria tanto o Raikage com sua grande velocidade e o Gaara, que tentaria o encurralar com sua areia. Aqui temos um cenário onde o Gaara teria tudo para mudar todo o campo de batalha ao seu favor. Com o suporte tanto da Mei quanto da Tsunade, seria muito difícil se aproximar dele,
principalmente porque ele manipula muito bem a sua areia e em uma velocidade até que razoável. Onoki é inteligente e seria o cabeça daquela equipe. Uma coisa que os Kages teriam como vantagem é o conhecimento das técnicas dos Uchihas como um todo, seus genjutsus e as técnicas do estilo fogo. Sabemos que enfrentar um Uchiha no mano a mano é complicado, isso fica confirmado no mangá, mas com vários ninjas com nível Kage, genjutsus se tornam uma opção inviável nesse cenário. A menos que Madara pegasse um ou outro individualmente, mas ainda assim seria muito difícil finalizá-los, já que mesmo com toda a vantagem que ele tinha na Quarta Grande Guerra Ninja, com os clones de madeira, chakra ilimitado e vários Susanoo, nem mesmo assim ele conseguiu ter êxito utilizando essa artimanha. Madara conseguiria lidar bem com a velocidade do Raikage, visto que, mesmo com seu Rinnegan, que não antecipa movimentos, tirem isso da cabeça de vocês se é que vocês acreditam nisso, ele ainda assim era capaz de se defender dos golpes ofensivos do Raikage, e ele fez isso mais de uma vez. Embora o Madara Edo Tensei seja mais poderoso de forma geral, Hashirama deixa explícito que Madara só recuperou seu verdadeiro poder e vigor físico após ser revivido pelo Rinne Tensei. Se com Rinnegan e até mesmo mais lento fisicamente do que em comparação ao seu auge em vida, Madara conseguiu se defender da velocidade máxima do Raikage e das investidas de areia do Gaara. É nítido que com os poderes do seu Mangekyo Sharingan Eterno, ele jamais seria pego. Bom, pelo menos não sem uma estratégia muito bem formulada. Em um cenário onde o Madara utiliza esses poderes, se ele utilizaria, o único meio de confrontá-lo seria com os poderes do Onoki, que elevariam ainda mais tanto a velocidade da areia do Gaara e até mesmo do Raikage. Mas Madara é inteligente e astuto. Ele notaria tudo com as análises feitas através do seu Mangekyo Sharingan Eterno. E nisso, Madara só realmente levaria algum golpe se ele realmente quisesse, com todo o arsenal que ele realmente possui. Seus oponentes elevariam suas habilidades com as técnicas de redução de peso do Onoki, mas será que eles realmente conseguiriam surpreender o Madara? Seus jutsus elementais, seja do estilo vento e estilo fogo, seriam counterados pelos poderes da Meiterumi, que poderia utilizar seus ninjutsus em larga escala para complicar a vida do Madara. Os Kages também não possuem nenhuma técnica que pode ser rebatida pela Gunbai. Obviamente, Madara nessa situação seria bastante pressionado, sendo forçado a ter que se defender de muitos golpes, utilizando as fases iniciais do seu Susanoo. Com o passar do tempo, os 5 Kages começariam a dominar esse combate. Temos um cenário onde Gaara pode mudar todo o campo de batalha em muito pouco tempo. Raikage também estaria extremamente rápido graças à técnica de redução de peso utilizada pelo Onoki. Embora eu acredite que o Jinton também fosse uma ameaça, Madara tem velocidade de sobra, sendo mais que o suficiente para evitar o elemento poeira. E quando a batalha chegasse no impasse, e realmente chegaria, a Meiterumi entraria utilizando suas habilidades de ocultação pela névoa. E uma vez que essa técnica fosse utilizada, seria complicado. É um fato que Madara seria forçado ao extremo, sua visão seria prejudicada, o cenário seria utilizado a favor dos Kages graças ao Gaara, além da Tsunade que poderia curá-los de quaisquer golpes e investidas com tranquilidade. E sem falar do Onoki, que só precisaria de um único momento, uma única chance para realmente acabar com Madara. A batalha se desenrolaria normalmente, até que chegaria o momento em que Madara seria encurralado, como realmente foi na obra canônica. Em um cenário muito parecido, Madara não pagaria para ver. E nesse momento só teria uma única opção, que seria utilizar o seu Susanoo perfeito. Você pode até cogitar que o Onoki poderia obliterar o Susanoo perfeito utilizando o seu Jinton, mas não, ele não pode. Quando ele utiliza esse jutsu em conjunto a Tsunade, ele vence 25 Susanoos, é verdade. Mas esses Susanoos não se comparam à forma perfeita do humanoide gigantesco do Madara, seja em tamanho e muito menos poder. O Jinton do Onoki era claramente inferior ao Susanoo como um todo, seja em tamanho e a massa de chakra que encobria todo o humanoide. Mesmo nesse cenário, Madara teria que esperar a conclusão do Jinton, o que não aconteceria de forma alguma nesse combate, principalmente após ter visualizado o potencial do Onoki com essa habilidade. Assim que as coisas ficassem complicadas e ficariam, Madara utilizaria todo o seu potencial de uma só vez. Você pode até mesmo pontuar, dizendo que ele perderia antes mesmo de utilizar o seu Susanoo perfeito. Mas não faz sentido, porque em contrapartida temos um Madara que também possui um Izanagi pré-programado, ou que poderia fazer isso no meio do combate. Dificilmente, para não falar impossível, Madara jamais seria derrotado em um combate como esse, e usando todo o seu potencial quando fosse pressionado. Mas o contrário também aconteceria. Então o mais certo a se fazer é analisar esse combate com base no que eles poderiam fazer. Assim que Madara ficasse diante dos seus oponentes, eu creio que ele utilizaria os poderes do seu Mangekyo Sharingan Eterno logo de cara.
Além de que, uma coisa que eu deixei só para esse momento em específico, é o fato de que o Madara poderia utilizar seus clones das sombras em combate. E sim, ele havia dominado esse jutsu na Era dos Estados Combatentes para obter informações sobre as habilidades dos seus oponentes, da mesma forma que foi na Quarta Grande Guerra Ninja. Madara, com sua análise e as habilidades que ele possuía, ele dificilmente baixaria a guarda em uma situação onde ele não tem nenhum poder generativo ou coisas do tipo como vantagem. E até mesmo você concorda, porque fica mais do que comprovado na Quarta Grande Guerra Ninja, que uma vez que o Madara utilizasse o seu Susanoo perfeito, os 5 Kages perderiam quaisquer perspectivas de vitória, afinal, eles não teriam a menor chance contra aquele humanoide gigantesco. E provavelmente seriam obliterados pelos golpes do seu Susanoo, que é dito ser superior às bestas com caudas. Eu já vi muitos fãs pontuando coisas que são totalmente incoerentes com o mangá, como por exemplo, quando a Tsunade parte pra cima do Madara a primeira vez, e nisso ela trinca o Susanoo base dele, e logo após isso, ela realmente quebra o Susanoo nesse mesmo estágio. Mas o contexto dessas cenas é completamente diferente do que muitos fãs pontuam. Você se lembra que a base mais fraca do Susanoo é nas costas, certo? Antes da Tsunade aplicar o seu golpe, quem realmente quebra a base do Susanoo com sua força e velocidade é o Raikage. E isso facilita com que ela consiga fazer o que ela realmente fez. Ou seja, esse é um feito em conjunto. A Tsunade, em hipótese alguma, conseguiria fazer qualquer coisa contra o Susanoo do Madara sozinha. Tudo bem que a Tsunade é mais forte que o Raikage, mas nenhum deles conseguiriam fazer tudo isso sozinhos. Todas as vezes que eles conseguiram pressionar o Madara, só realmente aconteceu porque ele era um Edo Tensei e sempre estava usando clones para lutar em seu lugar, sempre tendo contramedidas para sobreviver e não ser selado no processo. Agora imagina esse Madara com todo o seu ódio e poder contra os 5 Kages. Não seria uma luta nada fácil para o fantasma dos Uchihas. Mas ele não perderia esse confronto de forma alguma. Seu poder lendário sobrepõe qualquer habilidade que eles possuam, mostrando que nesse combate lendário é mais provável que o Madara vença esse combate do que o contrário. Se você chegou até aqui, é porque você gostou bastante desse vídeo, então já me fortalece com seu like, claro, se inscreve no canal. Já deixa também sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no canal, que em breve eu vou estar trazendo para vocês. E é isso, nação. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui e eu te espero num próximo vídeo.